atividade lá do fórum, depois eu vou... que eu propus para essa aula, né, e para essa unidade, na verdade, né, se chama Educação e Sociedade, Redenção, Reprodução e Transformação. É um capítulo do livro, né, de um professor chamado Cipriani Lucchesi. O professor Cipriani Lucchesi, que é esse senhor aqui que aparece na foto, ele é da área de filosofia e teologia. Na verdade, ele tem uma trajetória aí pela Igreja Católica, foi seminarista, né, então tem essa ambas formação, né, de filosofia e teologia. Fez mestrado na área de ciências sociais pela Universidade da Bahia, e depois se muda para São Paulo, onde ele fez o doutorado em educação, e desde então ele vem sempre debatendo os temas relacionados à filosofia da educação, né, fazendo um entrelaçamento entre a formação inicial dele, que é de filosofia, e as pesquisas de doutorado, que é na área de educação. Ele volta, né, depois dessa formação em São Paulo, ele voltou para a Bahia, onde ele atuou tanto na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, quanto na Universidade Estadual de Feira de Santana. O professor Lucchesi, né, só para vocês entenderem, ele está a formação dele é dentro de um contexto de filosofia da libertação, né, então quem tem aí contato com a Igreja Católica, né, ou com o movimento social, né, talvez conheça um pouco mais, né, sobre a teologia da libertação e também sobre a filosofia da libertação, que são perspectivas de pensamento aonde você tem um engajamento social, digamos assim, maior, né? Então, ele, nos seus escritos, às vezes, os escritos dele não são difíceis de ler. Eu selecionei, acho que são 2 capítulos para a gente ler lá no Moodle, e os escritos, eles têm uma perspectiva, né, uma pegada um tanto quanto marxista, né, de você pensar a materialidade e o sujeito dentro dessa materialidade em que ele está inserido. E a partir, né, desse grande espaço, o arcabouço teórico, né, que é essa materialidade, é que o Cipriani Lucchesi vai escrever os textos dele da área de educação. Então, e nesse texto em específico, ele vai nos provocar, né, ele vai nos apontar 3 possibilidades de a gente fazer uma leitura sobre qual que é o papel da educação no contexto social em que a gente vive, no caso, no contexto social brasileiro. A primeira perspectiva, né, a primeira pergunta que ele faz dentro do livro e vai tentar responder neste capítulo é pensar qual que é o sentido e os valores da educação na sociedade, né, ou seja, você já vê aí uma ideia da educação está inserida dentro de uma sociedade. A educação que a gente faz no Brasil é um tipo de educação, a educação na Europa é outra, a educação numa aldeia indígena é outra. Então, é pensar qual que é o sentido e os valores da educação dentro da sociedade e para essa sociedade, né? Então, são 2 movimentos. Percebo que a pergunta que ela se desdobra em 2, né? Qual que é o sentido e qual que é o valor que eu tenho da educação brasileira hoje e para que serve essa educação? Se a gente for pensar no contexto de pandemia, né, tentando fazer um link ou uma relação com o texto anterior, né, do Boaventura de Souza Santos, sobre a cruel pedagogia do vírus, a gente poderia pensar, né, como que está configurada a educação hoje na sociedade, né, dentro desse momento de pandemia social, e por que ela se configura desse jeito, né? Para que ela se configura desse jeito, né? A quem que ela está atendendo? É mais ou menos essa ideia que o Cipriano Lucchesi, ele quer, né, pensar a educação aí nesse texto dele. Daí, a primeira perspectiva que o autor, né, que o Lucchesi vai colocar para a gente, é uma perspectiva que talvez ela nos é mais próxima, né, e que talvez ela nos atinja de uma forma um pouco mais direta, que é a perspectiva da educação
como redenção, né? Antecipando nesse texto, né, como eu coloquei lá no, vamos puxar lá na frente o título, né? Ele tem três perspectivas para a educação, que é a de redenção, que é a de reprodução e que é a de transformação. A primeira perspectiva que ele coloca é a educação como redenção, né? E daí até trouxe uma imagem aqui, né, que é só a educação salva, né? Essa perspectiva como redenção, ela coloca a educação, então, como responsável, né, pela direção que a sociedade está tomando, né? Na medida em que, então, que essa educação, ela se torna capaz de direcionar qual que é a vida social, né, que se pretende construir, salvando, né, por isso a ideia de redenção, salvando de uma situação atual, né? Voltamos à perspectiva da pandemia, né? É como se, por exemplo, somente a educação, somente o conhecimento científico, somente o conhecimento intelectual fosse capaz de tirar, né, a sociedade do momento atual, que é o momento de isolamento social, que é o momento de pandemia, que é esse momento de crise, né, ou de uma crise maior, como colocaria o Boaventura de Souza Santos. Então, essa perspectiva da educação como redenção, ela aparece muito para a gente à medida em que a gente aposta na educação como algo que transforma a sociedade, mas não só transforma, mas sempre no sentido de uma transformação para melhorar uma situação atual que não está boa. A gente vê muito isso, por exemplo, nas favelas, nas comunidades das grandes cidades, quando você tem aqueles projetos educacionais, né, seja de futebol, de vôlei, artes e tal, que exatamente coloca a educação como o último, né, suspiro, a última oportunidade daquelas pessoas em um contexto, né, não tão favorável para elas. Então, essa seria a primeira perspectiva que o Cipriano Lucchesi nos traz. A educação como redenção, ele vai colocar, vai conceber a sociedade, né, como um conjunto de seres humanos, né, que esse conjunto de seres humanos, eles vivem de forma organizada e harmônica, né? Quando vocês tiverem aí a disciplina de Sociologia da Educação, né, vocês vão ver que uma das perspectivas, né, dada pelo Durkheim é exatamente de você pensar a educação como, ou melhor, a sociedade como um corpo harmônico, né, como um corpo que cada um tem sua parte e deve fazer a sua parte para que ele viva de forma saudável. Então, essa educação como redenção, ela coloca, então, ela vai imaginar a sociedade como se fosse um corpo, né, que ele tem que ser orgânico e harmônico. No entanto, dentro desse corpo, sempre vai existir, ou sempre tem aqueles sujeitos que são desviados, que estão à margem, né, que são os marginalizados. E daí é nesse momento em que a educação como redenção, ela vai até esse sujeito para reintegrar eles ao corpo social. Então, nós temos essa função, né, essa, entre aspas, uma segunda função dessa educação redentora. A primeira, então, é mudar para uma situação melhor, tirar, digamos assim, a sociedade, né, ou o grupo social de um momento ruim, de um momento não tão bom, para um momento melhor, o que daria isso, que se daria através da educação, mas também, né, seria uma forma de reintegrar esses sujeitos que não pertencem ou que não estão pertencendo de forma orgânica e harmoniosa ao grupo social. Se a gente for ver esses projetos novamente, né, de reintegração de sujeitos, entre aspas, desviados ou marginalizados, né, como né, tratamento com pessoas, com usuários de droga, com pessoas sem qualificação e desempregadas, sempre a educação ela vai aparecer com essa função de reintegração desse sujeito. Então, o que importa, na verdade, nessa perspectiva da educação como redenção, é integrar
em sua estrutura, em sua estrutura social, tanto os novos elementos, as novas gerações, né, quanto aqueles que por algum motivo ficaram desviados ou, entre aspas, se perderam aí na vida e não estão integrados ao grupo social. Então, a educação, como redenção, ela teria essa função, né, de você manter um grupo social coeso, né, se a gente for colocar nesses termos. A função, então, da educação seria integrar harmonicamente os indivíduos nesse todo social que já existe, né, ele já está posto, e contribuir para esse equilíbrio desse todo social, mas além de contribuir para esse equilíbrio do todo social, buscar melhorar as condições que esse todo social, né, está vivenciando. Essa seria a educação, então, essa primeira perspectiva. A gente viu muito isso na história da educação, quando vocês forem ter história da educação com o professor Leone, ou talvez com, até mesmo na sociologia, mas principalmente na história da educação, perceber os projetos educacionais que são construídos no Brasil, sempre com uma proposta de que na educação, então, que se vai transformar o Brasil, né? No escola-novismo, por exemplo, lá na década de 30, tinha-se muito essa perspectiva, né, de que a educação seria responsável por alavancar o Brasil, né, de um momento aí de subdesenvolvimento para para ser um país desenvolvido, né? Recentemente, né, na reforma do ensino médio, a gente volta novamente, né, a educação como futuro do Brasil, né, e daí você põe aí projetos educacionais, né, como se somente a educação fosse responsável, né, por fazer essa transformação. Ainda nessa perspectiva, né, da educação redentora, né, o Lucchesi vai falar que a educação ela se torna responsável, né, por reforçar os laços, né, promover a coesão social e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social, né, era isso que eu comentei anteriormente. É como se ela fosse responsável, ou é como se ela fosse uma linguagem onde todos os indivíduos, eles estariam aí de forma, uma vez dominando essa linguagem, uma vez, né, tendo conhecimento dessa educação, eles estariam aptos a interagir de forma coesa, né, e de forma integrada entre eles. Por outro lado, né, ao mesmo tempo em que essa educação redentora, ela pode parecer redentora, ela tem por consequência aquilo que o Lucchesi vai falar, de uma certa conformação social, né? Então, se a gente for observar dentro dessa perspectiva, né, da educação redentora, o que ela faz é, entre aspas, corrigir possíveis desvios de determinados sujeitos ou grupos e fazer com que eles se conformem com o status quo, né, com aquilo que está posto dentro de uma determinada sociedade. Um sujeito que não respeita as regras de uma determinada sociedade, ou que confronta essas regras, por mais abusivas que elas sejam, ele acaba sendo entendido como um sujeito mal educado, né? Então, por isso, nessa perspectiva da educação redentora, há essa consequência, né, de que ela também se torna uma educação conformadora, né? Ou seja, você tem que conformar, né, ou melhor, você tem que fazer com que o sujeito ele se adeque aos padrões de um determinado grupo social, né? Concebendo, então, a sociedade como desordenada, como em crise, né, entende, né, então sempre tem essa perspectiva, né, geralmente quando há mudanças políticas, né, onde que mais aparece, né, essas disputas pela educação, né, sempre vai se dizer que há uma crise e que daí a educação ela aparece para recuperar essa harmonia perdida, né. Quando a gente tem grandes mudanças políticas, né, seja no Brasil, em qualquer outro espaço no mundo, né, sempre que há uma grande transformação política, tende-se a conceber de que a anterior, ou o período anterior, ele foi caracterizado como crise, e daí busca-se na educação uma forma de corrigir essa crise, né, que teria sido imposta. Se a gente for pensar aí, né, a mudança mais recente para a gente, que foi do governo Lula e Dilma para o governo
Temer e depois Bolsonaro, um dos principais temas, né, um dos principais ministérios que estavam em disputa foi exatamente da educação, né, no sentido, então, de que a educação aquilo era posta como o carro-chefe da nação, né, você deveria alterar a educação, você deveria ter um novo projeto educacional para que o Brasil ele pudesse seguir adiante. Então, essa seria o papel da educação redentora, né, segundo aí o nosso professor, o Cipriano Lucchesi. Uma outra perspectiva, né, que o Cipriano Lucchesi coloca para a gente é a educação como reprodução. Então, agora não mais como redentora, mas como reprodução, né? Nessa perspectiva, a educação reproduz as estruturas sociais e culturais, buscando manter o status quo vigente. Percebam, há um pouco dessa perspectiva de reprodução na educação redentora, né? Quando, lá na educação redentora, a educação ela serve para corrigir os desviados, né? Para corrigir quem está à margem. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Qualquer coisa, vocês se manifestem aí, gente. Tá de boa, tá de boa. Tranquilo? Então, assim... Tranquilo. Então, se a gente for pegar na educação redentora, já aparece um pouco essa ideia da reprodução, né? Que é quando você pega a educação para corrigir entre aspas, os desviados ou os marginalizados e reintegrá-los à estrutura, né, ou ao grupo social. No entanto, essa reintegração, ela também acontece para que você transforme o grupo social, tirando ele de uma crise para algo melhor, né? Por isso aquela brincadeira de que só a educação salva. Nessa educação aqui como reprodução, né, ela exatamente busca, né, manter ou até mesmo consolidar as estruturas sociais e culturais a fim de que a sociedade não se transforme, de que a sociedade ela permaneça com as estruturas postas. No caso de uma sociedade onde você tem desigualdade social, como é a nossa, brasileira, a educação ela serve exatamente para você reafirmar as desigualdades sociais, né? Então, aqui ela tem um papel, se a gente for fazer uma leitura crítica, filosófica, ela tem um papel exatamente um tanto quanto maléfico, porque ela reproduz as estruturas sociais de desigualdade, né? Basta a gente, por exemplo, ir numa grande universidade, onde você tem lá, por exemplo, os cursos de medicina, de direito, e você tem cursos mais populares, né, como de filosofia, ciências sociais, é nítido as classes sociais que estão em determinados cursos e não em outros, né? E a partir do momento em que você tem determinadas classes sociais acessando, por exemplo, cursos de medicina, de engenharias, de direito, e não só acessando, né, conseguindo permanecer dentro do curso, a educação revela esse aspecto de reprodução, porque você consegue manter com que as mesmas famílias, os mesmos sobrenomes continuem atuando naquelas áreas, né, em detrimento de outros, né, de outros grupos que vão poder estudar, que acabam estudando, mas sempre para atender uma demanda muito prática do mercado, uma demanda de produção, e nunca uma demanda, né, de chefia, por exemplo. Então, a educação aqui, ela acaba reproduzindo essas desigualdades sociais e culturais. A gente também pode pensar aí, às vezes, a educação como reprodutora, né, de quais estruturas culturais, né? Quando a gente pensa, né, de você manter o ribeirinho ou o indígena na sua terra, sem possibilitar que ele acesse outros conhecimentos, nada mais é do que a gente querer manter, né, forçando um pouco a palavra, um apartheid, né, de você colocar cada grupo social, entre aspas, no seu devido lugar. Então, a educação como reprodução, ela acaba fazendo isso, ela tem uma sociedade e a educação serve para manter exatamente as estruturas que essa sociedade está baseada.
Então, nessa conjuntura, né, a educação ela faz parte da sociedade, né, e qual que é a função que ela tem? Manter essa sociedade exatamente como ela existe, né? A educação como reprodução, ela aborda, então, né, as instituições educacionais como uma instância que está dentro da sociedade e está exclusivamente a serviço dessa sociedade, não a serviço dos indivíduos que a acessam, né? A manutenção, então, do status quo, né, nessa interpretação da educação como reprodutora da sociedade, né, faz necessário entendê-la como um elemento da própria sociedade. Na anterior, na educação redentora, a educação ela aparece como externa à sociedade, né, como uma superestrutura, né, como algo externo que vem para salvar a sociedade. Aqui não, aqui a educação ela é interna à própria sociedade e ela é determinada por todos os seus condicionamentos materiais, né, que são os condicionamentos econômicos, sociais e políticos. Né? Portanto, ela fica a serviço dessa mesma sociedade e dos seus condicionantes. Ela, o que, se a gente for pegar, um autor que vocês vão estudar, talvez ainda comigo, se não comigo, na sociologia da educação, ela é um autor que chama Pierre Bourdieu. A educação aqui, ela vai servir para a seguinte forma: você tem uma estrutura social, a educação faz parte dessa estrutura, ela movimenta essa estrutura e ela faz esse movimento exatamente para que a estrutura permaneça igual. Né? Então, é mais ou menos esse movimento, assim, você dá uma cara de transformação, mas ao dar uma cara de transformação, você reafirma os mesmos valores, as mesmas coisas que já estavam presentes, você não muda nada, né? Quando vocês forem estudar a história da educação, por exemplo, facilmente é possível fazer um paralelo entre esse novo ensino médio, né, posto em 2015 e aquele ensino médio que a gente estava, que foi tentado, né, que foi posto lá na época dos militares, em 1972. Você tem dois momentos históricos bem distantes, 1972 e 2015, você tem duas propostas de um novo ensino médio, que são basicamente exatamente iguais, e dá exatamente a cara de que vai transformar, mas transforma para ficar a mesma coisa. Então, é essa a ideia da educação como reprodução. Tem dentro dessa corrente, né, o que a gente vai chamar de uma teoria crítico-reprodutivista. Por que é uma teoria crítico-reprodutivista? Porque ela chega a fazer uma crítica dentro dessa educação, né? São pensadores, e talvez aqui o próprio Cipriano se encaixe, o Dermeval Saviani, o Dante Moura, né, outros autores possam se encaixar, né? Eles chegam a fazer a crítica, essa crítica de que a educação não deve ser apenas reprodutora, no entanto, não vai além da crítica, né? Ela acaba reproduzindo de toda forma, porque eles não conseguem alterar os condicionantes aonde essa educação está afincada, onde essa educação está, né, presa, onde ela está consolidada. Essa abordagem, né, crítico-reprodutivista, ela acaba não trazendo assim, um novo ar de pedagogia, né? Ela não traz assim, uma nova teoria educacional, ela simplesmente aparece como uma nova perspectiva política, né, onde você pode fazer alguma coisa, você pode estar atuando dentro da educação de um modo crítico, mas mesmo assim reproduzindo, né? Hoje, talvez, a nossa maior transformação, né, dentro da educação é exatamente a gente quebrar, por exemplo, com essa lógica da sala de aula, mas ao mesmo tempo a gente não quebra totalmente, né? Vocês estão aqui em aula, online, eu estou aqui como professor, a gente mais ou menos tenta reproduzir, percebem isso? A gente tenta fazer uma reprodução daquilo que a gente estaria fazendo em sala de aula, né? Então, percebam, a gente faz uma crítica, a gente fala do ensino remoto, a gente fala de uma educação tradicional que não serve mais, fala de metodologias ativas da educação, fala de Finlândia e etc., mas no final, quando a gente põe na prática, a gente tem os condicionantes aí institucionais, tem os nossos regimentos, tem aquilo que a gente tem que cumprir, e a gente acaba, ainda de forma remota, tentando reproduzir, né, ou mimetizar uma sala de aula.
né? Então, percebam, nós temos uma teoria crítica reprodutivista que é exatamente isso, a gente pode criticar, mas no final das contas, né, nos frigir dos ovos, a gente tem condicionantes que nos obrigam a fazer essa reprodução, né, da educação como reprodutora, né, das condicionantes ou das estruturas sociais. E por fim, gente, né, uma outra perspectiva que o Cipriani coloca para a gente é a educação como transformação, né, e que talvez aqui é a que mais eu me simpatizo. Né, eu, particularmente, né, enquanto Marcos, é a que mais eu acho interessante essa perspectiva. A educação como transformação, ela vai ser entendida a educação como uma instância, ou seja, como uma dimensão da vida social, que vai mediar, né, a forma em que a gente entende e vive na sociedade e dentro da sociedade, né? A educação, então, ela nem salva, ou seja, ela não tem nem aquele compromisso sagrado ou aquele compromisso ético, né, quase utópico de salvar todos os problemas sociais, mas ela também não tem nem a função de ficar reproduzindo as estruturas sociais que já estão dadas, né? No caso da educação como transformação, ela deve servir de meio para efetivar uma nova concepção de sociedade, né? E daí, que concepção de sociedade? Daí é o que a gente fica em aberto, né? Então, essa concepção de sociedade, ou que o Dermerval Saviani vai chamar para a gente no próximo texto que eu vou trazer para vocês, de projeto societário, né? Qual que é o projeto de sociedade que a gente quer? A educação, então, ela estaria ali para ajudar a consolidar esse projeto. A gente quer um projeto de maior igualdade, maiores condições, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à segurança, etc. A educação, ela seria o quê? Essa mediação, né? A gente utilizaria ela para mediar, né, essa concepção de sociedade. Então, percebam, não é que ela já vem com um projeto dado e que vai salvar a gente para um mundo melhor, como é o projeto da educação redentora. Não, é um projeto que está aberto. Quem constrói esse projeto societário são os próprios sujeitos. E quem vai construir isso vai ser feito através da educação. Nesse caso, a educação ela está dentro da sociedade, diferente da educação redentora, que parece que vem de fora, né? Aqui não, aqui a educação ela faz parte da sociedade, ela é uma instância da sociedade, só que o projeto societário ele está em aberto e a educação vai mediar a construção desse projeto social, né? Então, se a gente for pegar, né, o que o Lucchesi nos diz, né, essa educação transformadora, ela pretende demonstrar que é possível compreender a educação a partir de dentro da sociedade, com seus determinantes e condicionantes, né, com as questões de estruturas sociais, políticas, né, com os financiamentos, se a gente tem ou não tem os financiamentos educacionais, mas com a possibilidade de trabalhar para a sua democratização, né? Então, sejam condicionantes bons ou ruins, né, a educação ela aparece como uma forma de mediação. Como eu falei, o projeto societário, que tipo de sociedade que a gente quer construir com essa educação, ele não está dado pela educação, né? Ele não é nem um projeto salvador e nem um projeto reprodutor, mas é um projeto que ele sempre está numa disputa política, né? Então, se a gente for observar a educação, quando ela entra em pauta no Brasil, seja ela do ensino remoto, seja ela da educação profissional, ela é um projeto de disputa, né? Esses teóricos da transformação, né, hoje consideram a perspectiva da educação transformadora, eles consideram a possibilidade de agir, né, a partir dos próprios condicionantes históricos, ou seja, a gente parte daquilo que a gente tem, e não são, assim, nem otimistas como redentora, né, como educação redentora, e nem pessimistas como educação reprodutora. Eles, na verdade, eles apontam a educação como possibilidade de mudanças. Se essa mudança vai ser para pior ou para melhor, vai depender de qual projeto societário que está em disputa vai ganhar, né, para onde o pêndulo vai pender, né, e a partir daí é que a gente vai poder dizer se a educação ela é boa ou ruim. Então, na verdade, o que o Cipriani faz aqui para a gente, né, o Cipriani Lucchesi está colocando, é para a gente
um pouco parar de comprar, né, aqueles discursos em que a educação sempre é boa, sempre é a melhor aposta para o mundo, tudo se resolve com a educação, mas exatamente pensar primeiro qual que é o projeto de sociedade que está por trás de um determinado projeto educacional, para só então a gente tentar saber se ele é bom ou se ele é ruim. Né? Então, por isso que ele também, essa proposta, né, dos teóricos, né, da educação como transformação, ele fica um pouco neutra nesse sentido, né, ou neutra, não efetivamente neutra, mas ele fica em aberto, né, em aberto exatamente por conta das possibilidades de transformação que a educação pode fazer. Né. Citando o Dermeval Saviani, né, o Cipriani Lucchesi vai colocar o seguinte, né, e essa proposta ela se torna provocadora, né, um tipo, ou melhor, uma teoria do tipo acima, né, de que a educação é transformadora, né, se impõe a tarefa de superar tanto o poder ilusório, que caracteriza as teorias não críticas, que são aquelas teorias da educação como redentora, como a impotência decorrente dessas teorias crítico-reprodutivistas, da educação como reprodução, colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado. Limitado por quem? Pelas condicionantes que a gente tem. Né? Então, se a gente for pensar hoje aqui, né, vocês tendo aula remota, eu ensinando através de aula remota, o IF fechado, a gente tem condicionantes, a gente tem limitações. No entanto, essas limitações, elas não se tornaram ou não se tornam obstáculo para que a gente possa aprender alguma coisa, possa refletir sobre a educação. O objetivo da teoria crítica, né, ou dessa teoria transformadora, né, é a luta pela transformação da sociedade, né, na perspectiva da democratização efetiva e concreta da educação, atingindo os aspectos não só políticos, mas também sociais e econômicos. Hoje, talvez, o que a gente vê é a vinculação da educação muito mais com projetos econômicos do que mesmo sociais e políticos, né? Então, a gente tem, né, como objetivo, né, dessa teoria crítica transformadora, né, pensar uma nova sociedade mediada pela educação a partir dos seus próprios condicionantes. Repetindo, né, o projeto ele não está dado. Né, se o projeto for conservador, né, se quem está à frente, né, se os políticos, os gestores educacionais, né, se aqueles que financiam a educação, né, se esse projeto ele for conservador, né, ele vai mediar, a educação vai mediar a conservação. Né. Contudo, se o projeto ele for transformador, a educação vai mediar a transformação. E se o projeto for autoritário, né, a educação vai mediar ou vai realizar autoritarismo. Se o projeto for democrático, ela vai fazer mediação de uma democracia. Então, o que acontece? Como eu falei, dá um ar de neutralidade para a educação, né, porque o projeto ele não está dado, ele vai depender das intencionalidades, né, dos sujeitos que estão por trás, né, da execução de um projeto educacional. Né. Então, a educação em si, ela não está pronta, ela não está acabada. Né, as intencionalidades, os objetivos, vai depender de quem está acionando ela, né, para determinados fins. Né. E daí ele cita novamente, né, o Cipriani Lucchesi cita novamente o Dermeval Saviani, né, do ponto de vista prático, né, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares, né, exatamente para tentar romper com as estruturas de desigualdade. Né, lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino de melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada pelos interesses dominantes. Então, aqui citando, né, o Dermeval Saviani e o Lucchesi são autores que escrevem juntos, né, estão muito próximos,
Citando o Dermival Saviani, ele vai colocar exatamente que é o processo de democratização da educação que se torna um ponto de partida para utilizar a educação como transformação social. Então, aqui, a perspectiva de uma educação redentora, que a gente muitas vezes ouve ou compra, ou até mesmo em reivindicações políticas, propaga essa ideia de que só a educação salva, né, de que a educação ela é a solução de tudo. Por outro lado, eles também rompem com a ideia de que a educação tem uma perspectiva apenas reprodutora, e daí aqui, né, antecipando para vocês aqui, nós temos um passo a mais em relação à proposta que Marx faz da educação. Para Marx, a educação entendida como uma superestrutura social, ela nada mais faz do que reproduzir as condicionantes, né, as estruturas sociais presentes. Então, Marx ele tem uma visão muito crítica, né, ou de certa forma muito pessimista em relação à educação, uma vez que ela serviria apenas para reproduzir a sociedade. E aqui já o Saviani e principalmente o Lucchesi, que é o autor de hoje, eles vão colocar que não, a educação ela está inserida dentro da sociedade, ela faz parte, ela é uma dimensão intrínseca à sociedade, só que ela não está dada, né? Assim como o projeto societário, ele está em disputa, né? Ele está sempre aí sendo alvo de controvérsias, a educação ela vai estar de forma paralela sendo também alvo dessas controvérsias ou dessas disputas para tentar direcionar para que tipo de sociedade a gente quer. Uma sociedade autoritária, uma sociedade seletista, uma sociedade democrática, né? Então, assim, isso vai depender de quais são as intencionalidades, né, desses sujeitos que estão à frente da educação. E que sujeitos são esses? Somos nós. É eu, enquanto professor do IF, enquanto gestor, é vocês, enquanto estudantes de licenciatura, que, né, ou já estão em sala de aula, ou futuramente vão estar em sala de aula, ou vão estar num mestrado, num doutorado, né? Somos nós também esses sujeitos que vamos dando essas intencionalidades, né, essas direções para a educação. Então, se a gente for fazer um resumo do capítulo que eu propus lá para a leitura do Cipriano e Lucchesi, né, a relação entre educação e sociedade, ela se dá de três formas: de redenção, aonde a educação é vista como um agente externo à sociedade e que vem para salvar a sociedade sempre de uma crise, né? Sempre a sociedade está ali, né, com crise, com problemas, e a educação aparece como a solução de tudo. Uma segunda perspectiva, que é a reprodução ou a crítica reprodutivista, que é onde você tem a educação exatamente para manter o status quo das estruturas sociais. Se forem estruturas de igualdade, vai reproduzir; se forem estruturas de desigualdade, como é no Brasil, também reproduz estruturas de desigualdade. Então, a gente tem a educação apenas para reproduzir aquilo que a sociedade já existe. Nesse caso, a educação está dentro da sociedade; aqui na redenção ela está fora, aqui na reprodução a educação ela é interna à sociedade, só que ela não move a sociedade para lugar nenhum, né? Ela altera para sempre manter a mesma coisa. E, por fim, a gente tem uma proposta aqui da educação como transformação, aonde a educação ela está dentro da sociedade, né? Ela é uma dimensão da sociedade, no entanto, ela é uma dimensão aberta, né? Aberta em que sentido? As intencionalidades, os objetivos, os fins, as funções que essa educação vai utilizar ou vai servir para alterar, melhorar, prejudicar a sociedade, sempre está em aberto. E daí você tira a responsabilidade da educação e passa para os sujeitos, para os atores educacionais. Então, se a gente fosse fazer um resumo, né, o próprio título aqui do capítulo, ele traz esse resumo para a gente, né? Há três perspectivas de educação: uma diz só a educação salva, a outra, a educação não serve para nada, só para reproduzir,
e a outra, que é a que o Lucchesi e o Saviani apostam, a educação ela serve exatamente para transformar a sociedade. Se essa transformação é boa ou é ruim, tudo depende da intencionalidade dos agentes que estão